Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e do Turismo de Alagoas, Helder Lima. E com ele vamos tratar, claro, das políticas públicas que estão em curso, né, para essas duas vertentes, desenvolvimento econômico, sustentável e turismo. Secretário, é um prazer tê-lo novamente aqui, eu agradeço antecipadamente e vamos logo tocar numa questão que me chamou a atenção, né? Parece que Alagoas está bem no mapa do turismo brasileiro, na procura interna para o destino Alagoas, como também em nível internacional. Seria por aí? Sim, exatamente por aí. Nós temos agora, Gorete, um quadro bem interessante aqui para o turismo. Para você ter uma ideia, desde o ano passado para cá, Alagoas vive um momento muito interessante, muito forte. Para você ter uma ideia, nós éramos, quando assumi a pasta, há mais ou menos 1 ano e 3, 4 meses atrás, nós éramos o 6º lugar em vendas na maior operadora da América Latina, que é a CVC. E hoje nós somos o primeiro lugar em vendas no Brasil inteiro. Pela primeira vez na história, Alagoas é o estado que mais vende na CVC em todo o país. Além disso, também nós tivemos agora um acréscimo muito forte no número de turistas estrangeiros. Agora mesmo em julho, nós estamos comemorando agora um número bem expressivo. Nós tivemos agora um aumento registrado pela Infraero e pela Polícia Federal de 358% no número de turistas estrangeiros aqui no nosso aeroporto. E no acumulado do ano, esse número já é de 206% de aumento. Então, de fato, isso é um número muito expressivo, muito forte. E, sobretudo, ele se realça na medida em que a gente compara esses dados com o resto do Nordeste e vê que, na verdade, tem sido um ano muito difícil, na verdade, para o turismo no resto do país. Você tem uma ideia, lá na Bahia, que é um estado muito forte, né, para o turismo, uma grande marca do país inteiro, tem sofrido muito, tem inclusive fechado hotéis bem tradicionais, bem grandes lá. Já há algum tempo, não é? Já há algum tempo. Uhum. Rio Grande do Norte também do mesmo jeito, enquanto que aqui em Alagoas nós temos cada vez crescido mais. O movimento, inclusive, no nosso aeroporto também é superior 7% ao ano passado. Então, se demonstra realmente que o trabalho, a estratégia feita tem dado certo e que Alagoas realmente tem avançado muito aqui. Pois é, aí eu pergunto, investimentos em promoção, tanto nacional como internacionalmente, como está sendo conduzido esse aporte de recursos, quando a gente sabe que há contingenciamento no Ministério do Turismo, não é? Inclusive, encontra-se sem orçamento, não é? É verdade. Antigamente existia um apoio mais forte do Ministério do Turismo em função da Embratur. A Embratur é uma empresa ligada ao Ministério do Turismo que faz justamente a promoção internacional do país lá fora. Só que o contingenciamento foi muito duro no Ministério do Turismo, que hoje tem um dos menores orçamentos de todo o Brasil, de todos os ministérios. Então, de fato, ele não tem conseguido avançar muito nesse sentido. Então, os estados têm que fazer o dever de casa e, claro, ter alguma criatividade, porque dinheiro realmente nem os estados hoje têm, né? Esse não é um problema exclusivo do governo federal. Então, aqui nós temos tido muitas parcerias, é o que tem nos ajudado. Temos investido muito em mídias sociais, nesses influenciadores digitais, principalmente, porque hoje a mídia, o celular é muito forte, as pessoas têm muito acesso a isso. Então, nós aqui no estado, inclusive, criamos agora... A custo zero, né? A custo zero. Criamos, inclusive, um aplicativo agora para celular, que é a primeira vez também que Alagoas tem um aplicativo para o seu turismo. E tudo isso é que tem ajudado a nós a fazer várias promoções, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Claro também que a parceria com o trade turístico é fundamental nesse sentido, e também com as companhias aéreas, as operadoras, porque até já ganhei a fama lá fora, Gorete, de secretário pidão. Né? Porque a gente tem que ir lá e pedir mesmo, pedir ajuda, mostrar que o Estado precisa. O máximo que pode receber é o não, então vamos pedir. Pois é. Então, de fato, temos feito várias parcerias, isso tem dado certo. Temos várias mídias, nós tivemos agora no ano passado, fizemos lá um levantamento, só em mídias espontâneas, onde o Estado não gastou R$1, não desembolsou nada. Só com parcerias. Nós tivemos 17 milhões de reais em mídia espontânea. Se fosse centimetrar isso aí, daria esse valor, não é? Se eu tivesse pago por cada página em que nós conseguimos parceria, teria custado 17 milhões de reais. Então, isso são parcerias com a Folha de São Paulo, com o Estadão, parcerias com a própria CVC, parcerias com a Vogue Internacional. Como é que isso funciona? A gente convida o repórter, a pessoa que vai fazer a mídia para cá, ou até um desses influenciadores digitais. Fã-tour de jornalistas que cobrem a área do turismo, né? E aí fazemos a parceria com o Trade. O Trade oferece hotelaria, oferece comida, e nós oferecemos alguma logística. Então isso tem funcionado e tem custado muitíssimo pouco para nós, quase nada, e a mídia tem dado certo. É uma boa experiência. Mas, diante dessas dificuldades econômicas e o cenário nacional que o país vive, claro, a questão da infraestrutura do turismo fica meio
penalizada, digamos assim. Mas o Estado parece que tem buscado, por meio de outros ministérios, preencher essa lacuna, porque eu falei em infraestrutura, que é a base também de uma política de turismo na prática, né? O Estado tem que apresentar uma boa infraestrutura tanto para os alagoanos quanto para quem nos visita, né? A infraestrutura é talvez o ponto hoje mais fundamental e também o pior gargalo do turismo no Brasil inteiro. E Alagoas, lógico, não é diferente. Um dos pontos mais fortes aí para nós é, por exemplo, o saneamento. Então, de fato, hoje o país todo se ressente dessa crise e os investimentos nessas áreas têm sido escassos. Então, nós procuramos, claro, parcerias com outros ministérios, como o Ministério da Integração Nacional, o Ministério também dos Transportes, com o nosso ministro lá também, Maurício Quintela, e sempre também parceria com o Marcos Beltrão, lá no Ministério do Turismo, e claro também com o governador indo pessoalmente lá conosco aos ministérios para poder pedir esses recursos. E claro que também, além disso tudo, é fundamental que o próprio Estado também faça o seu dever de casa e faça investimentos com recurso próprio. E é isso que nós temos visto aqui em Alagoas. Por exemplo, nesse avanço aqui nas estradas, porque a mobilidade dentro de Alagoas também é fundamental para que o turista chegue aqui e consiga se deslocar com facilidade, não é? Passear pela cidade de interior para conhecer realmente o nosso estado. Então, essas estradas que o governador tem feito por aqui tem ajudado muito, tem cortado as distâncias, tem tornado mais confortável esse caminhar aqui do turista. E também, claro, que, por exemplo, obras de saneamento, como agora, há 2 meses atrás mais ou menos, nós demos a ordem de serviço, o governador Renan Filho esteve lá comigo em Maragogi, para dar a ordem de serviço para o saneamento básico ali de Maragogi. Se você lembra, Gorete, até o final do ano passado acontecia de, nas chuvas, estourar aquela língua suja para Maragogi, que é nosso grande cartão postal. Como ocorria aqui em Maceió, exatamente, com muita frequência. Exatamente. E aquilo é um tiro no turismo. Então, nós conseguimos, com recursos próprios do Estado de Alagoas, fazer essa obra lá, que está em curso, está caminhando lá com a Casal, em Maragogi, para acabar de uma vez por todas com aquelas línguas sujas. Então, de fato, a infraestrutura para nós é fundamental, com a duplicação da AL-101 para o Litoral Norte, essas duplicações agora, inclusive, para Arapiraca também, que é um polo forte para o turismo de negócios. Então, realmente, a gente tem conseguido avançar muito nesse sentido. Uma pesquisa do Ministério do Turismo aponta que a maior parte dos turistas prefere se deslocar por meio de avião. Não é? Em segundo lugar, vem por meio de carros particulares, aqui internamente no país, e por último, em ônibus, já que a gente não tem ferrovia, que é um contrassenso para um país continental como o nosso. Lá atrás, o governo não ter feito a opção pelo investimento em ferrovias, como acontece na maioria das cidades no mundo inteiro. Mas, dentro dessa nossa realidade, a gente sabe que a malha aérea que nos envolve aqui, Alagoas, é meio difícil. E como contrapor essa situação e buscar uma alternativa para que o deslocamento e as opções sejam bem mais, digamos assim, interessantes para o turista? Esse ponto que você tocou, Gorete, é o mais importante realmente para nós, porque não adianta nada fazer tanta promoção, mostrar o Estado, estruturar o Estado, se a gente não consegue fazer com que o turista chegue aqui. Então, a malha aérea realmente é fundamental, é o ponto-chave hoje para o turismo, num país tão grande como o nosso, tanto para o turismo interno quanto internacional. Então, um trabalho fundamental que nós temos feito lá no governo do Estado é justamente garantir que essa malha aérea daqui, que é deficitária, no Nordeste inteiro ela é deficitária, até porque essa crise agora, inclusive com a alta do dólar recente, afetou diretamente as companhias aéreas, elas devolveram aviões para o leasing. Hoje no Brasil há menos aviões voando nas companhias aéreas do que havia há 2 anos atrás. Então, isso é um fato realmente que impacta muito. O turismo caiu 8% no Brasil inteiro desde o ano passado para cá. Então, tem sofrido muito com a falta de aviões. E como é que nós conseguimos driblar esse problema? Primeiro que nós, há pouco mais de um ano, reduzimos o nosso querosene de aviação, que é o ICMS que incide sobre o combustível dos aviões, que tinha uma das alíquotas mais altas do Brasil, aqui em Alagoas. Nós reduzimos e hoje ela é uma das menores do Brasil. Isso já aumentou muito o fluxo aqui de aviões. Também fora isso, claro, nós temos feito uma parceria muito forte com as companhias aéreas para pedir que ela arranje a malha aérea de forma que beneficie um pouco, até nas conexões com o Estado de Alagoas. E fora isso também, claro, nós fizemos uma política também no Estado voltada especificamente para os voos fretados. É isso que tem feito uma diferença no nosso turismo. Os voos charters. Os voos charters. O que acontece? Nós fazemos uma parceria com as grandes companhias, com os grandes operadores turísticos, para que os voos venham fretados para cá. Em contrapartida, nós oferecemos, claro, promoção turística naquela cidade, naquele polo, onde um avião pode chegar aqui lotado. Isso tudo tem dado muito certo.
Pra você ter uma ideia, agora a gente conseguiu com essa política aqui do Estado, no ano passado, um recorde. O nosso aeroporto teve o maior movimento de passageiros da sua história, desde que foi inaugurado. Teve quase 2 milhões de passageiros, foram 1.980 e poucos mil passageiros. Então, isso dá quase 2 milhões em números absolutos, que é um recorde do nosso aeroporto. Como o senhor avalia essa possibilidade concreta da privatização do aeroporto de Maceió? Eu vejo com muito bons olhos, Gorete, a privatização não só do nosso aeroporto, como de toda a infraestrutura, de certo modo, do país. Por que eu lhe digo isso? Porque, de fato, hoje, isso é muito claro, o país está numa crise muito aguda, nós não vamos nos recuperar tão facilmente, infelizmente, dessa crise, isso levará um tempo. As companhias hoje ligadas ao governo federal não têm caixa para poder investir. A própria Infraero hoje ela não tem capacidade de investimento e isso torna os nossos aeroportos, de certo modo, obsoletos. Isso atrapalha todo o fluxo de turistas e também de quem trabalha, de quem vive nos aeroportos. Fora isso, também um outro exemplo que eu lhe dou aqui muito claramente, que impacta diretamente o nosso desenvolvimento econômico, é, por exemplo, a parte da energia. A Eletrobras agora está com esse anúncio de privatizações. Eu também, de novo, particularmente, vejo com muito bons olhos. A Eletrobras hoje presta um serviço que, com todo o esforço que ela faz, eu reconheço o esforço dos funcionários da Eletrobras, mas é um trabalho hoje que não atinge toda a população. Muito serviço prestado não tem a qualidade que o cidadão espera. E é óbvio também que a Eletrobras, por exemplo, está sem caixa para poder fazer os investimentos de que o país precisa. Então essa é uma política que já se esgotou. Já está na cara, já está provado que não está dando certo. E não há uma saída no fim do túnel. Então eu creio que realmente o caminho agora para o país, e isso, lógico, com o tempo na democracia vai se provar se é melhor ou pior, mas eu acho que hoje realmente o cenário aponta para uma saída a partir das privatizações. Há estudiosos da economia no Brasil que afirmam ser esse problema hoje consequência do sucateamento que os últimos governos promoveram na atividade pública. Claro, alguns setores, eles ficam mais competitivos quando se fala, por exemplo, na parceria público-privada ou, claro, que não vai ser o capital total dessas companhias que será privatizado. Mas há outras situações estratégicas que o Estado tem a condição de manter e não teve uma prática condizente com a lei da transparência, com a anticorrupção, enfim. É preciso observar essas variantes, secretário, na medida em que o governo, há quem diga até que até 2018 o Estado brasileiro vai estar praticamente todo privatizado em algumas áreas. Eu francamente, como eu disse aqui, eu sou a favor das privatizações. Agora, claro, desde que elas sejam feitas de maneira responsável, bem pensadas, com calma e sem decisões de soslaio. Então é fundamental que nós possamos realmente fazer isso com calma. Acho que há áreas que são estratégicas para o Estado, que a gente não pode privatizar, mas tantas outras devem sim ser privatizadas para que a gente garanta um serviço melhor. Se isso for feito com calma e com muito cuidado por parte do governo federal, eu tenho certeza que a iniciativa privada tem melhores condições de prestar certos serviços do que o Estado. Acho que o Estado deve se resumir a prestar os serviços que são essenciais à sua própria natureza, como segurança, como saúde, como educação. Agora, outras áreas, eu acho que não é o caso do Estado brasileiro tomar conta do aeroporto. Essa não é a nossa finalidade, não é o nosso negócio. Então, acho que isso sim, se for feito com calma e com responsabilidade, pode dar certo e muito para o país. Tomara. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o secretário do Desenvolvimento Econômico e do Turismo de Alagoas, Helder Lima. Secretário, falemos concretamente sobre essa atividade de desenvolvimento econômico e o turismo atrelado a... Essa sempre foi a parte mais sensível que nós tivemos para admitir antes e manter, que é saber que o turismo é uma fonte de desenvolvimento inesgotável para Alagoas, até por conta do potencial natural existente. Mas o que de concreto o governo tem feito para tornar o turismo esse fator de desenvolvimento econômico? Nós temos, sobretudo, como eu te falei, transformado o turismo da gente cada vez mais num modelo profissional de negócios.
que até a gente costuma dizer lá na secretaria que não dá para a gente tratar órgão público com aquela lógica antiga de que tudo deve demorar, tudo deve ser feito para depois, tudo pode ficar meia boca. Então a gente tem tido a preocupação de realmente levar uma lógica de iniciativa privada para dentro do Estado. De gestão, De gestão, levando meta, resultado. Então isso tudo, como a gente começou aqui no bloco anterior, dizendo que, por exemplo, o turismo agora, só o internacional cresceu 206% ano passado, e foi o estado que mais cresceu em turismo no Nordeste. Isso tudo é fruto de um planejamento, de um trabalho realmente que tem sido feito por parte do Estado com muita seriedade. Inclusive o governador Renan Filho tem se envolvido diretamente também na pasta, tem sido um grande parceiro, também tem feito a diferença. Então, de fato, hoje lá a gente tem um planejamento, a gente sabe exatamente onde a gente quer estar e a gente tem trabalhado muito nesse sentido. Então, essas parcerias feitas lá atrás, a aposta na redução da carga tributária sobre o setor de aviação civil, as parcerias estratégicas com os principais polos emissores de turistas, a aposta que nós fizemos também nos voos fretados, quando o país inteiro estava perdendo aviões por conta do custo das empresas aéreas. Tudo isso é um planejamento que deu certo. Quais países são mais emissores de turistas aqui na América Latina? Para a América Latina, o nosso principal emissor disparado é a Argentina. Nós temos hoje 75% dos turistas estrangeiros que chegam aqui vindos da Argentina. Então é por isso também que o foco da gente, como eu te falei, esse é o diferencial. Não dá para a gente fazer simplesmente uma política até quase populista para responder o anseio das pessoas, que todo mundo acha na rua que é assim, não, tem que fazer propaganda na Europa toda, na América Latina toda. E não é assim. Primeiro a gente tem que focar onde tem avião, que não adianta nada fazer propaganda onde o turista não consiga chegar aqui. E, claro, focar nos principais emissores. Então, se a Argentina é o nosso principal emissor, nós fizemos uma política agora extremamente focada na Argentina. Você tem uma ideia, para quem ia lá no metrô na Argentina esses últimos meses, lá encontrava as paredes plotadas com imagens de Alagoas. Então nós focamos naquele local, naquele país, por quê? Porque é o nosso principal emissor. Segundo, porque nós temos avião vindo para cá, porque nós conseguimos agora nesse governo o primeiro voo direto regular para a Argentina. Na outra temporada colocamos um segundo voo regular, que vinha de Buenos Aires para cá, e ainda conseguimos um voo extra de Córdoba, da Argentina para cá também. Então foi fundamental mirar lá. E agora a nossa preocupação, lógico, é consolidar esse mercado. Isso tem dado muito certo, a gente tem garantido aqui números expressivos de turistas argentinos. Nossa preocupação agora é consolidar a Argentina e aí partir para outros mercados, como o Chile, como o Uruguai e o Paraguai. Essas campanhas promocionais, elas são desenvolvidas junto aos agentes também do país emissor? Sim, por exemplo, lá na Argentina a gente fez uma parceria muito forte lá com as 3 principais agências de turismo de lá, as que mais mandam turistas da Argentina aqui para o Brasil e principalmente aqui para Alagoas. Então nós chamamos esses agentes de turismo, trouxemos para cá, para Alagoas, para eles conhecerem até melhor o produto que eles estão vendendo. E claro, fizemos em parceria com eles o modelo de propaganda que fala melhor com o público da Argentina, né? Que é aquilo que a gente falou, Gorete, não dá para ser amador de achar que sabe de tudo. Tem que ter a humildade de reconhecer que quem conhece melhor o mercado argentino é o próprio argentino. Então eles deram para nós o norte, o mote de como seria essa promoção, fizemos isso em parceria e isso tem dado muito certo. Como sensibilizar e seduzir o turista a nos conhecer, não é? É uma tarefa difícil, mas com a colaboração do país emissor, a coisa fica mais fácil, não é? Secretário, e em relação aos serviços que ofertamos, não é? A rede hoteleira está aí capacitada para receber esses turistas e o serviço, que é algo que que é determinante também para a volta do turista. Não adianta ele vir uma vez e não voltar, não é? Sem sombra de dúvidas, hoje o grande mote para o turismo realmente é a capacitação. Então, a nossa estrutura hoje, por exemplo, da hoteleira aqui é muito boa. A indústria hoteleira aqui é reconhecidamente hoje uma das melhores do país. E nós temos hoje aqui em curso de construção mais 16 hotéis em Alagoas. É um dos estados que mais recebem investimentos em turismo nesse último ano e nesse ano agora de 2017. Temos agora, por exemplo, um hotel anunciado pelo grupo GJP, que é de um dos donos da CVC, que já iniciou as obras lá em Ipioca, no final do ano passado, que é um investimento de quase 300 milhões de reais no total. Então, esse é um investimento muito expressivo, até muito maior do que muitas indústrias que chegam aqui em Alagoas. Sem falar também que emprega muito mais, né? Porque um hotel desse de luxo emprega realmente muita gente. Uma cadeia de empregos e empregos que estão ligados à matriz, não é? O turismo acaba injetando o dinheiro na economia inteira, né? Na veia, né? Um turismo faz o dinheiro circular muito rápido e de maneira muito diversificada. Além disso também, claro, a qualificação profissional de quem recebe o turista, essa é a parte mais importante do turismo. Não adianta nada o turista chegar aqui e não ser bem recebido. Então a qualificação, claro, custa caro,
Nós temos alguns projetos caminhando lá no Ministério, esperando essas verbas chegarem aqui. Mas, enquanto isso, o governo do Estado tem feito a sua parte. Nós temos promovido várias qualificações, inclusive em parceria com o próprio trade turístico daqui, também que é muito organizado. Então, não só na capital, como também no interior. Então, nós temos promovido essa capacitação para garantir realmente que o nosso turista chegue aqui e tenha a maior qualidade no serviço que ele compra, né, que ele tem aqui dentro do nosso estado. O marketing que tem sido utilizado, observa-se, já tem uma avaliação do bem-sucedido que ele é e como ele está atingindo esses países emissores? Sim, nós temos hoje uma métrica, que inclusive é definida em termos absolutos, tanto pelo aumento de turistas quanto pela receptividade que eles têm nos hotéis e as qualificações que eles deixam nos hotéis em relação ao que eles viram aqui em Alagoas. E também temos promovido alguns estudos lá no estado, nós temos programado e contratado algumas auditorias para que a gente possa realmente entender melhor o perfil de cada turista, entender também, logicamente, o perfil desse turista dentro do contexto do país, porque a gente tem que levar em conta quando vai vender Alagoas, não só nosso estado, não dá para olhar só para o nosso umbigo. A gente tem que olhar para os nossos concorrentes, no bom sentido, que são nossos vizinhos. O que é que Pernambuco está fazendo? O que é que Rio Grande do Norte está fazendo? A Bahia vem fazendo o quê? E claro que algumas oportunidades também surgem aí. Por exemplo, a gente tem que aproveitar alguns movimentos, como a Copa do Mundo, por exemplo, que passou recentemente aqui no Brasil. Então a gente tenta ficar antenado realmente para tudo que acontece no mundo, as Olimpíadas também, para tudo que acontece aqui no mundo, tudo que acontece ao nosso redor, principalmente aqui no Nordeste, para poder catar ali algumas oportunidades e até fazer parcerias com outros estados para poder alavancar o turismo de forma geral. Pois é, e na relação do turismo com o desenvolvimento econômico, como o senhor observa a inserção do Prodesim, que é o Programa de Desenvolvimento Integrado aqui do estado de Alagoas? O nosso Prodesim, para quem ainda não conhece, o Prodesim é o nosso programa de incentivos fiscais. Ele é dirigido às indústrias aqui do estado de Alagoas. Ele tem um modo específico voltado basicamente ao ICMS, que tem uma redução hoje muito forte do ICMS. Essa redução, essa alteração, essa reforma geral da nossa matriz aqui de benefícios fiscais foi feita também nesses últimos 2 anos. Quando começou ainda era adjunto da Fazenda lá, trabalhava com o Jorge Santoro. E nós fizemos uma reforma bem ampla aqui, junto com o governador, de tudo que seria nosso benefício fiscal para deixá-lo mais atrativo. Isso também, de novo, Gorete, como eu te falei, fruto de uma política feita com os pés no chão e com muito profissionalismo. Nós buscamos primeiro uma pesquisa de todo o Nordeste, o que é que os outros estados estavam oferecendo, para que nós pudéssemos oferecer algo melhor, para nós irmos além. Nicho também, né? Exatamente. E nós criamos realmente alguns nichos aqui, inclusive para explorar a nossa potencialidade, que é o comércio, por exemplo. Então, nós apostamos muito em centrais de distribuição e também no mercado atacadista. Você tem uma ideia, hoje o mercado atacadista aqui de Alagoas, com os novos benefícios que nós demos, hoje é o 2º maior setor atacadista do Brasil e já é o maior do Nordeste. Faturou quase 3 bilhões de reais aqui no ano passado. Então, é um setor muito forte, principalmente voltado ali para a região de Arapiraca, o que é muito forte, muito interessante, porque leva o crescimento econômico também para o interior, o que tem sido também uma preocupação da nossa parte. Então, nós temos feito muitas modificações na legislação tributária para que o Estado fique mais atrativo para quem está lá fora e também para quem está aqui dentro e quer investir aqui dentro, que é muito, por exemplo, o caso da hotelaria. A hotelaria tem investido muito aqui em novos hotéis, novas pousadas, por grupos alagoanos que investem o dinheiro aqui dentro. Então, também nós temos criado uma série de benefícios voltados especificamente para o setor turístico, para que quem vai abrir aqui um hotel, um negócio ligado ao turismo, tenha mais benefícios aqui do que nos outros estados. Claro, o incentivo tem que priorizar também as pessoas que estão morando, né, no município, na cidade, no estado. Mas, desde a sua entrada na secretaria, secretário, julho de 2017, né, eu tenho aqui alguns dados, 48 indústrias que foram prospectadas, é isso? 5 indústrias e empresas foram inauguradas com 431 empregos diretos e 10 empresas em instalação, continua, esse é um dado atual, em geração de emprego estimada em 483 cargos diretos. Aí eu pergunto, a política, não é, do trabalho aqui em Alagoas, ela tem uma ação articulada também com desenvolvimento econômico e com turismo, né? Sim, sem dúvida. Essa prospecção de empresas que nós fazemos é uma ação do Estado voltada especificamente para o nosso público consumidor, ou seja, aquele investidor que potencialmente pode investir aqui em Alagoas. Então, o que é que nós temos feito? Nós temos aqui algumas áreas prioritárias, que, como eu lhe disse, são as áreas que potencialmente têm mais chances de dar certo aqui em Alagoas, ou que Alagoas tem mais vocação para poder receber. Então, essa área da química e do plástico, que é um setor aqui muito forte, porque nós temos aqui a maior planta de PVC da América Latina. Nós também temos aqui um setor muito forte, que é o setor cerâmico,
A Porto Belo também veio para cá e inaugurou esse setor aqui para nós. Isso é muito importante porque Alagoas tem os dois vetores primordiais para o setor cerâmico, que são justamente o gás e a argila de alta qualidade. Então, Alagoas tem muito potencial para receber indústrias nesse setor. Matéria-prima de qualidade. De extrema qualidade, e tem o gás, que é o mais importante, né? Alagoas é um estado grande produtor de gás com tarifas muito competitivas. Além disso, também temos outro setor que é muito forte aqui em Alagoas, que eu também aposto que vai ser um dos grandes vetores para a nossa economia nos próximos anos, que é o setor do eucalipto. Nós agora acabamos de conceder aqui no governo do estado de Alagoas, há 2 meses atrás, um incentivo fiscal muito forte, muito interessante para a Duratex, que vai construir aqui uma planta de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, isso é um investimento muito forte que deve ser iniciado ano que vem e que vai gerar muitos empregos aqui para nós. Secretário, o senhor esteve recentemente na cidade de Penedo, reunido com o prefeito, lideranças políticas e empresariais locais. Qual foi o tema desse encontro, já que nós temos na cidade de Penedo um polo de desenvolvimento também econômico e turístico? Tivemos lá em Penedo para discutir junto com o prefeito e os empresários locais do trade turístico e também empresários do comércio, para falar sobre as potencialidades também daquela região ali específica, ali no São Francisco. Por quê? Porque Penedo hoje também conta com um momento histórico muito, muito favorável. Eu também creio que vai ser uma das cidades aqui do nosso estado que mais vai crescer, que mais vai ganhar nos próximos anos. Primeiro porque Penedo tem um potencial turístico enorme, uma cidade belíssima, com uma história que remonta ao próprio descobrimento do Brasil. Temos uma cultura muito forte, artesanato muito rico, gastronomia, uma cidade belíssima. E que agora sofre investimentos maciços por parte do Parque das Cidades Históricas. Então, todo aquele parque histórico do Penedo vai ser reformulado, inclusive com investimento do próprio estado de Alagoas. Restauração também envolve... Várias restaurações lá, vai ter o governador deu lá uma ordem de serviço também, para criar um centro de convenções lá dentro. Temos agora a duplicação que leva até Arapiraca, que aproxima também o caminho para Penedo. Tem um projeto de uma ponte ligando o Sergipe até Penedo também, que é uma obra do governo federal, com emenda do senador Renan Calheiros, e também dele próprio aqui do governo do estado de Alagoas. E isso vai ser também fundamental para aquela região. E além disso, também Penedo conta, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, um outro fator determinante ali, que é o fato de que ela tem um city gate da Algás, ou seja, ela tem saída de gás a partir de Penedo e também tem argila de alta qualidade. Então tem sido também uma cidade que eu tenho apostado muito lá na secretaria para que as empresas do ramo cerâmico cheguem até lá. Então Penedo, creio eu, nos próximos anos, nessa próxima década, deve crescer muito, tanto do ponto de vista do turismo, como também do ponto de vista da industrialização a partir do ramo cerâmico. Pois é, e sem falar que todo o parque arquitetônico histórico da cidade já recebeu recursos para a sua recuperação. A cidade passou por um período, não sei agora, que faz algum tempo que eu não vou, mas parecia um canteiro de obras imenso, né? Ainda está assim? Ainda está assim, ainda tem muita obra lá em andamento. A perspectiva lá do prefeito é que essas obras sejam terminadas até meados de fevereiro do ano que vem. Então, um período curto, eu tenho certeza que já no início do próximo ano, já pegando ali um finalzinho da outra temporada, nós vamos ter realmente Penedo pronta e ela vai ficar realmente um brinco, vai ficar muito bacana e eu tenho certeza que vai crescer muito ali no turismo. Pois é. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alagoas, Helder Lima. Secretário, falemos agora sobre as ações para o turismo LGBT, porque sabemos, é um segmento que no mundo inteiro desperta o interesse dos países em seduzi-lo, no sentido de receber mais e mais turistas. E aqui em Alagoas, como essa política está sendo trabalhada? Nós temos, em primeiro lugar, um extremo respeito, lógico, a todos os ramos que envolvem o turismo, até porque eu tenho dito sempre que a gente precisa, como a gente falou aqui, ter uma visão bem profissional da pasta como uma empresa realmente. E então o turismo LGBT hoje aqui no país inteiro é tido como um dos principais ramos do turismo hoje para o mundo inteiro, não só para o Brasil. Esse é um turista qualificado, um turista de alto nível, um turista inclusive com alta renda, é um turista que deixa muita riqueza dentro do local onde ele faz turismo, então é fundamental, lógico, que nós nos organizemos cada vez mais para recebê-los aqui da maneira mais confortável, mais apropriada possível, como qualquer turista que chega aqui ao nosso estado. Então nós temos inclusive várias
tratativas já iniciadas com os representantes do setor aqui em Alagoas. Temos montado, inclusive, alguns produtos. Temos até pensado na criação de um selo para mostrar que aquele estabelecimento é um estabelecimento amigável, preparado para bem receber, com boas qualificações. Isso é uma sugestão do próprio setor. É porque turismo não combina com ódio, não é? As pessoas se movimentam para conhecer uma cidade, um país. Ele não pode ter essa preocupação de que vai ser hostilizado, né? E o Brasil, infelizmente, algumas regiões caminham no sentido contrário e isso tem que ser combatido, não é? Sem dúvida. Isso nos entristece a todos, né? Como brasileiros, como seres humanos. Eu acho que o importante é que nós recebamos sempre muito bem o outro. Seja quem for, seja como for, respeitando cada um o seu espaço. Então é fundamental que nós, claro, do ponto de vista do Estado também, ajudemos essas políticas para que, lógico, esse retrocesso que ainda existe, infelizmente, ainda tem pessoas que não entendem, não percebem bem como nós devemos tratar as pessoas. Né, a tolerância acima de tudo, não é? Então, de fato, nós temos avançado muito, nós temos ouvido muito o setor, até porque é fundamental que nós tenhamos a humildade de reconhecer que eles conhecem as necessidades deles melhor do que nós. Então nós temos ouvido muito para saber como o Estado deve caminhar nisso, quais são as políticas que nós devemos apostar e como nós devemos, logicamente, ajudar o próprio trade turístico, os próprios agentes do turismo no Estado inteiro, a se adequar a todos os tipos de turista, a todas as pessoas, a todas as nacionalidades, a todas as orientações religiões, orientações sexuais, sexuais, né? Enfim, a todos os turistas, né, que esse é o nosso grande capital. Acho que Alagoas recebe muito bem o turista e é muito importante que a gente continue com essa marca aqui, que eu acho que é a nossa marca fundamental, uma marca de tolerância, sobretudo uma marca de respeito ao próximo. Acho que essa é a grande diferença que Alagoas tem. De hospitalidade, independentemente de qualquer situação. E nesse sentido, há uma cartilha também de orientação que está sendo... Existe uma cartilha que é promovida, inclusive, pelo próprio setor, os próprios representantes da comunidade LGBT levaram lá para nós. É uma cartilha de bons modelos de gestão, tanto para negócios ligados ao turismo, até outros que não são da área de turismo. Mas hoje, como eu te falei, o turismo hoje tem uma abrangência muito forte dentro da economia, de modo que o turismo movimenta tanto o avião, quanto o aeroporto, o hotel, o táxi, o Uber, a vendedora de tapioca, o motorista do bugre ou da jangada, né? O jangadeiro. Então, de fato, todo esse setor que é ligado direta ou indiretamente ao turismo precisa realmente conhecer melhor o seu público consumidor. Então, a comunidade LGBT traçou uma cartilha que nós temos discutido com eles a melhor maneira de pulverizar esse conhecimento junto ao trade turístico. Inclusive, envolvemos o próprio trade nessa discussão também. Isso tem avançado bastante. Secretário, hoje, com a nossa realidade econômica e política, esse cenário que todos nós brasileiros conhecemos, é a comunidade também econômica internacional. Na sua avaliação, o que leva o empresário a fazer um investimento no país, independentemente dessa crise e estando nós aqui convivendo com essa crise? Eu penso hoje que os investimentos todos, dado esse cenário do país, que é um cenário bem destrutivo, né? Porque nós temos uma crise financeira que é alimentada ou retroalimentada pela crise política. Isso, de fato, tem atrapalhado bastante o andamento das reformas que o país necessita e de todas as medidas que o país precisa sejam feitas para que a gente volte a avançar. Claro que isso tem impactado diretamente os investimentos externos e também internos. Há vários empresários no país que precisam investir, precisam fazer com que suas indústrias se atualizem e que também cresçam, mas é claro que nesse cenário todo mundo retrai o investimento e é fundamental, então, que nós possamos entender bem esse cenário para poder oferecer as alternativas corretas. Então, por parte do Estado, o que nós fizemos? Primeira coisa foi arrumar a casa. Primeiro, para oferecer melhores condições tributárias das empresas chegarem aqui, para que quem quer investir hoje já consiga investir, e também, claro, para que tão logo o país saia dessa crise, porque ele vai sair dessa crise, tão logo o país saia da crise, a Alagoas esteja totalmente preparada para aproveitar o momento de crescimento e saltar na frente junto aos empresários. Fora isso também, claro, entender esse cenário atual, em que o investimento nacional fica mais difícil, mais retraído, nós temos mirado, sobretudo, o mercado também internacional. Porque no cenário hoje macroeconômico, o mundo inteiro atravessa um cenário de baixo juro, juros negativos em vários países, inclusive da Europa. Isso tem impactado diretamente os investimentos estrangeiros, que têm procurado melhores condições e melhores oportunidades. O Brasil ainda tem
o que é um problema para o mercado interno, que é uma Selic muito alta, mas que é uma vantagem para o mercado externo de investidores, porque paga juros muito altos sobre o investimento. Então isso garante que os investimentos cheguem aqui ao Brasil, apesar da crise, apesar do medo hoje que o empresário tem, mas alguns países, como por exemplo a China, esse sim tem mais apetite hoje para poder investir, porque tem sofrido também uma retração na sua economia, apesar de crescer muito ainda, e tem procurado outros mercados. Então, aqui em Alagoas, por exemplo, nós fizemos agora, há mais ou menos um mês atrás, junto com o governador, um encontro com vários líderes aqui empresariais de Alagoas, junto com membros do governo chinês e da Câmara de Comércio Brasil-China. Hoje a China é o grande investidor do mundo e nós temos nos aproximado bastante, inclusive estive lá recentemente a convite do governo chinês numa missão de Alagoas para poder atrair investimentos. Temos várias discussões já articuladas e eu tenho certeza que nesse cenário internacional a gente pode se beneficiar bastante. É lamentável que também nesse cenário internacional, não é, o Brasil a praticar essas altíssimas taxas de juros seduz mais o investidor de papéis, né? Não é aquele investidor que está preocupado na construção de novos empregos, na produção verdadeiramente no país. E até me chama a atenção o fato de que alguns países com taxas, como o senhor falou, baixas de juros, taxas até negativas, o investimento não deixa de acontecer, né? É importante a gente parar para também ponderar sobre essa política monetária financeira do país, que viabiliza muito capital em detrimento da produção e levando-se em conta que alguns países, apesar de uma taxa de juros baixa e até negativa, ainda recebe investidores, né, para a produção. Sem dúvida, são mercados maduros também, né? Tem uma realidade bem específica, outros contextos. Agora, de fato, o que o Brasil precisa fazer é avançar nessa agenda aqui da reforma da nossa margem de juros aqui, né? A Selic ainda é muito alta, sofreu essa redução agora, mas em comparação com a nossa inflação, que é uma das menores registradas nos últimos 10 anos, a gente ainda tem um juro real muito alto aqui no Brasil. A dívida interna também cresce, né? Cresce muito a dívida Estados, interna, municípios, a dívida União, pública exatamente. Também cresce de maneira assustadora. E, claro, isso impacta muito negativamente o cidadão brasileiro, né? Exato. O brasileiro é quem mais sofre aí, e também é verdade, Gorete, como você bem disse, acaba que isso também favorece muito mais o capital especulativo, que vem se instalar aqui no Brasil, que é aquele de curto prazo, do que realmente investimentos de longo prazo. E é por isso, de novo, como eu lhe falei, que nós aqui optamos por apostar no mercado internacional da China, porque eles hoje têm investido em infraestrutura, ou seja, investimentos de longuíssimo prazo. Então, eu acho que esse é o grande investidor hoje no país. É por isso que nós temos tentado nos aproximar cada vez mais. O Brasil está alinhado, não é? Tá. Se não cair a economia ainda mais, mas já esteve junto dos BRICS, né? Até porque também agora esse cenário americano do presidente Donald Trump, em que ele montou lá um modelo intervencionista na economia e, de certo modo, também um modelo principalmente protecionista, né, do mercado interno americano. Então, isso, claro, favorece que outros países do mundo, principalmente aqui na América, sofram esses investimentos para poder suprir necessidades de outros países. Mas algo que é líquido e certo é o fato de que qualquer país, para ter a sua estabilidade econômica, ele precisa também ter estabilidade política, né? Isso é fundamental. E tem que se resolver isso logo, né? Sem dúvida. Eu, francamente, espero que até agora, né, até o ano que vem, essa situação se estabilize na presidência da República. Claro que as denúncias todas têm que ser apuradas, têm que ser levadas a cabo e a efeito. Mas é importante que o país consiga um mínimo de estabilidade e de tranquilidade política até o final do ano. Eu espero, sobretudo, que as reformas de que o país necessita, como a reforma previdenciária, que essas avancem, independentemente dessa agenda política, porque sem isso o país realmente não tem condição nenhuma de avançar e a sociedade é quem é mais penalizado nesse cenário. Mas a sociedade tem recebido informações também de que a Previdência não é tão deficitária como o governo anuncia para justificar essa reforma ou a privatização, porque é um setor que tem sido assediado também pelos planos, né, de previdência particulares, não é? Essas informações, inclusive, que circulam muito até a internet hoje, né? A rede social hoje é uma coisa impressionante, tudo circula muito fácil. Acho que é importante também checar as origens dessas informações. Também circula muita informação sem uma base concreta muito sólida. A questão da Previdência também, essa é uma opinião bem particular também. Eu imagino que sim, que nós estamos caminhando para um cenário muito, muito difícil, muito desafiador e até crítico. Mais do que já é hoje, de fato, eu acredito. Porque é até uma questão aritmética. A população tem envelhecido de fato aqui no Brasil, isso é uma realidade.
nós temos tido uma taxa de natalidade menor e uma taxa de... aumento da população. Aumento da expectativa de vida. Também crescente no país inteiro. Então, de fato, essa conta não bate, essa curva fica longe uma da outra e não tem como bater isso aí, até porque o país, a gente também sabe disso, passou nas últimas décadas também por alguns desajustes na Previdência, tanto por parte de fraudes, mas também principalmente pelo fato de que houve muito privilégio. Então, de fato, hoje a Previdência da gente é muito cara e pouco eficiente. Então, eu imagino que essa reforma deva ser feita. É claro que é uma reforma muito séria na vida das pessoas, tem que ser feita com muito cuidado, com muita parcimônia, com muita calma, mas alguma reforma tem que ser feita. Mas aqui no Estado, ao que parece, o dever de casa foi feito, né? Nesse sentido, com o Alagoas Previdência, hoje, quer dizer, enquanto o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, aprovou uma lei orçamentária de 2018, com um rombo, digamos assim, de 20,3 bilhões, Alagoas está numa situação mais tranquila nessa área. Bem mais tranquila, bem mais tranquila. Alagoas agora fechou proporcionalmente o maior superávit primário do Brasil, que é a diferença entre receita primária e despesa primária. Então isso mostra que o nosso dever de casa aqui foi feito, inclusive em relação à Previdência. E eu lembro bem desse assunto, Gorete, porque na época da reforma previdenciária aqui de Alagoas, que foi feita em 2015, quando ainda se achava que era uma marola, crise, que não era tão séria assim, o governador teve essa visão e a gente apostou nesse cenário de dificuldades e promoveu as reformas, tanto a fiscal, que hoje mantém nosso ajuste, como também as reformas da própria Previdência. Você tem uma ideia, nós herdamos aqui um déficit na Previdência de quase R$1 bilhão por ano. Ou seja, tudo que a Previdência arrecada aqui em Alagoas e tudo que ela tem que pagar por ano, gerava uma diferença aí, um negativo de R$1 bilhão, que é uma coisa assustadora para um estado do nosso tamanho. Então nós promovemos uma reforma bem ampla na Previdência aqui de Alagoas, de modo que os cálculos atuariais dos especialistas, os maiores especialistas do Brasil, apontam que dentro de 10 anos nossa Previdência vai ser superavitária. Vai gerar, na verdade, uma diferença positiva a favor do servidor. Isso vai garantir a longo prazo que o servidor tenha uma tranquilidade, uma segurança realmente, de quando for se aposentar, não correr o risco de tomar o susto, como no Rio de Janeiro, de pegar um contra-cheque menor do que ele deveria. Eu, infelizmente, tenho que anunciar que o nosso programa chegou ao fim e foi um prazer, mais uma vez, recebê-lo aqui, secretário. Algumas considerações? Não, queria só de novo lhe agradecer, Gorete, muitíssimo pela receptividade. Queria também dizer que toda essa reforma que nós fizemos aqui no Estado contou indistintamente com a parceria da Assembleia Legislativa de Alagoas, que foi fundamental. A classe política toda se uniu e eu acho que essa união, como tem dito o governador, é que tem feito realmente a diferença para o nosso Estado. Nós também conseguimos arrumar a casa porque houve uma união realmente da parcela do setor privado, dos órgãos todos e dos poderes todos que compõem o Estado de Alagoas. Isso tudo, claro, com a liderança do governador foi fundamental para que a gente pudesse realmente caminhar bem e ter grandes números na parte fiscal, na questão da segurança, no turismo. Então tudo isso tem se articulado e conversado para que o Estado dê certo. A gente fica muito feliz e obrigado de novo pelo convite. Eu que agradeço. Obrigada e até uma próxima oportunidade, secretário. Obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente.